Olá pessoal, bem-vindos a mais um Feito com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento, petróleo e gás. Hoje vamos falar sobre a queda aí que as ações da Brava Energy, né, a empresa resultante da 3R com a Enalta. Eh, e então não deixe de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem pergunta, manda aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Vamos lá. Bem, quem acompanhou aí o mercado no dia de hoje viu que as ações da Brava Energy estão caindo, eh, chegaram a cair mais de 10%, tá. A Brava Energy, como eu já mencionei, é o resultado é a nova empresa formada pela 3R, né, antiga 3R Petróleo, e a Enalta, tá. E o primeiro ponto é que a gente tinha compra para o case da 3R e é uma recomendação que não está indo bem. Tá, uma arrecadação que quem comprou no momento que eu falei para comprar, infelizmente está perdendo dinheiro. Eh, sempre que isso acontece, é importante ter em mente, se vale a pena sair do papel, assumir a perda, ou se às vezes, entender se vale a pena eventualmente vender fundo, e às vezes o papel retorna e você vai ter vendido fundo por causa de algum evento pontual, né. E o que aconteceu no dia de hoje, né. Antes de entrar no relatório, eu estou só contextualizando, o motivo dessa queda, né. Tiveram aí 3 grandes motivos. O primeiro, teve ali o próprio preço do Brent, né, chegou a cair $10 por barril aí no horizonte de 2 semanas, né, então isso afeta todo mundo na margem. O segundo foi, a parada técnica relacionada aí ao polo de ao cluster de Papa-Terra. E o terceiro foi o que aconteceu no dia de hoje, que foi o seguinte, esse polo, ele estava prometido retornar ainda no mês de setembro, então no mês 9. E infelizmente eles mandaram um fato relevante dizendo que ele só retorna em dezembro, tá, no mês 12, tá. Então essa entrada operacional vai ser postergada por mais 3 meses, então a gente já sabe que o quarto trimestre não vai ser um trimestre tão interessante, tá. Eh A história da 3R, ela vai além disso, né, porque é um caso em que a execução não está sendo boa, tá. Então, assim, você todo o início do ano, a empresa publica, suas certificações de reserva e, ela te dá ali um guidance de como vai andar a produção não está andando como deveria e talvez o ativo que chame mais atenção nesse sentido é exatamente o campo de Papa-Terra, tá, que é um case mais complexo, o petróleo ali é mais pesado, tem uma série de limitações técnicas, e o que a gente tem observado aí é que a empresa tem, e aqui eu estou me falando de maneira histórica, tem tido dificuldade em estabilizar a produção desse ativo, tá. Então assim, à medida que a empresa promete e o negócio não vai nessa direção, a performance das ações sofre, e eu acho que é mais ou menos isso que isso aconteceu. E eu acho que à medida que teve esse evento no dia de hoje, né, pô, se a produção para hoje, e ela no mês 9 e ela volta no mês 12, pô, o papel cair 10% para mim me parece muito mais, assim, um botão de pânico, "Cara, tô desistindo, tô saindo do case", do que algo de fato, assim, do que, sei lá, a destruição do case, assim, algo que, cara, não vale mais a pena, vamos sair fora e por aí vai. Tá, então vamos dar uma olhada aqui no documento, e esse aqui é um dos primeiros pontos que eu coloco aqui, que é o seguinte: por que que eu estava meio quieto em relação à Brava? Porque eu estava construindo o modelo da empresa, só que ficar quieto nesse momento, não é bom, né, não é legal, então assim, eu vim aqui para me manifestar. Então assim, a empresa produziu, 56.000 barris. Então assim, porque qual é o meu ponto, né, assim, eu venderia a ação hoje, numa queda de 10%. Eu acho que não, né, eu acho que o primeiro ponto é essa questão de que a gente não está falando que a Papa-Terra nunca mais vai voltar, né, em operação, mas também é o seguinte, se a 3 se a Brava, ela é o resultado da fusão de 2 empresas e entra uma nova gestão, cara, essa gestão ela essa nova gestão, ela entrou tem que um mês.
entendeu? Então, assim, não dá nem o benefício da dúvida de um case, de uma gestão nova, e um case que já estava andando, então eu acho exagerado, tá. Então, e além disso, e aqui eu coloco isso ao longo do documento, né, que eu estou tentando, já estou antecipando muita coisa, o que que é importante ter em mente, né, é que, como eu já comentei, a produção, em teoria, deve voltar em dezembro, e ela traz consigo, para dentro da sua casinha, o case da Enauta. E o case da Enauta, ela, de certa maneira, ela traz uma melhoria para a própria tese da 3R, tá, que é o quê? A entrada operacional da FPSO do Campo de Atlanta, que deve adicionar aí entre 20.000 e 25.000 barris, né, e versus uma produção de 56.000 barris. Então, assim, se o problema principal da empresa é a produção, e a gente destrincha isso ao longo do documento, bem, a gente já tem um gatilho de curto prazo, né, a ser entregue aí em dezembro, né, em teoria no início da segunda, quinzena de dezembro, que traz aí que traz aí algo que a gente vai poder avaliar se, cara, eu continuo nesse case ou eu permaneço nele à medida que, se o grande problema é a produção, pô, a entrada desse ativo, né, que vem ali da Enalta, ela vem para resolver parte da situação e do problema, tá. Então, e além disso, a gente tem que pensar em todas as sinergias a serem apropriadas, né, anunciadas na fusão. A gente está falando aí de mais de R$ 1 bilhão, que naturalmente não estão, na conta ainda, né. Então, aqui eu já trago a conclusão, né, e eu falo exatamente isso que eu tentei trazer para vocês, que, pô, deve voltar para a terra, deve entrar um campo, novo em operação, e por último, você tem a apropriação de sinergias e eventuais desinvestimentos de ativos não estratégicos, tá. Então a gente faz ali ao longo do documento, a gente faz uma consolidação dos dados pro forma, né, ou seja, como a gente ainda não tem um modelo de pé, a gente pega o que as empresas entregaram nos últimos 12 meses, tá. A gente consolida isso tudo em termos de dívida, resultado, valor de mercado, para ver mais ou menos quanto é que a empresa está negociando. Então, se você arrastar aqui a gente faz esse exercício considerando as dívidas, full e as dívidas ajustadas, né. Então, assim, se você quiser fazer se mirar muito pelo cálculo, das dívidas ajustadas, né, e essa dívida ajustada é o quê? São os créditos do FPSO de Atlanta, no valor de R$ 2,2 bilhões, eles devem monetizar isso aqui, de preferência via securitização, assim como não considerando as dívidas não financeiras relacionadas às aquisições de ativos de 3R. Então, assim, tem essas 2 tabelas aqui, e a gente pega aqui 3 informações que a gente julga interessante de serem acompanhadas. Primeiro é quanto que a empresa está negociando em termos de EV/EBITDA, considerando os resultados consolidados nos últimos 12 meses, a gente conta aqui 4,3. Endividamento, dívida líquida EBITDA, 2,2, e EV/P2, $5. Quando a gente considera a dívida, considerando esses quesitos que eu já comentei aqui em cima e está aqui no texto, a gente encontra números mais suaves, né. Então, assim, muito possivelmente eu imagino que a empresa vai reportar a dívida líquida nesse patamar aqui, tá, de 1,3 e um EV/EBITDA de 3,5. Esses números, eles precisam ser colocados em perspectivas exatamente porque, como eu já comentei umas 3 vezes, você tem a entrada dessa nova operação e, as sinergias a serem apropriadas. Então, eu estou falando isso tudo porque me parece que boa parte desse cansaço que o mercado está tendo com ativo já traz muito ao preço, tá? E volta para o início da nossa conversa, onde, pô, vender no fundo algo que ainda tem alguma salvação, principalmente se a gente considerar que esses gatilhos, eles devem ser expostos, digamos assim, no curto prazo. Então a gente está falando aqui de coisas a serem anunciadas e esperadas, ainda em dezembro desse ano. Então eu acho que, assim, eu acho que, pelo menos da maneira que eu observo, eu acho que seria vender junto com o resto, vender junto com o que o mercado fez hoje, né, chegar: "Não, vou despejar as ações agora que ela está na mínima da mínima", sendo que tem aí uma nova gestão e gatilhos de valor de curto prazo a serem apropriados, tá. Talvez como acabei de publicar o relatório, as coisas aí talvez estejam um pouco confusas, tá. Então,
eu trago aqui no final do documento também, quais são os riscos do case que me fariam, pô, desistir de vez, né, para além de tudo que a empresa está fazendo comigo, né, que tá fazendo com a recomendação, né, que cara, primeiro e o mais claro de todos é a produção, né, se, seguir nessa toada de Papa-Terra não voltar em dezembro, do Atlanta não entrar em operação, cara, já é mais do que a segunda chance que a gente dá para o ativo, então assim, é o momento de abandonar o case, porque de fato, não tem muito o que se fazer, tá. Então assim, eu coloco isso aqui em primeiro, porque hoje, a essa altura do campeonato, com a dívida que a empresa tem, com as incertezas que estão acontecendo no mundo, hard landing, soft landing, etcétera, eh, cara, muito disso aqui é resolvido com o aumento de produção, tá. E a empresa seguir não aumentando essa produção, eh, não tem mais o que ser feito, tá. Acho que o custo de oportunidade fica cada vez mais alto e perde-se o interesse de permanecer no ativo. Custo de extração, eu digo aqui também que exatamente por ela não ter uma produção crescente, ela não consegue diluir seus custos fixos. Então, o custo de extração, por exemplo, a fim de comparação, a Prio tem um custo de extração de $7 o barril, enquanto que eles estão com 22, tá. Então, eles vão conseguir diluir esse custo à medida que a produção aumentar. Então hoje o custo dela é o mais alto, né. E por último, dívida, plano de investimentos e aqui principalmente o preço do Brent. Como a produção não está evoluindo, hoje ela é o case mais dependente de preço de petróleo, tá. Se dentro desse contexto de uma dívida mais elevada em relação aos pares, e uma produção que não aumenta, cara, ela está ali abraçada a essa questão, do preço do petróleo, tá. Então o preço do petróleo caindo aí para baixo de $60, no relativo, ela deve sofrer mais do que uma Prio, que como eu já comentei, tem a dívida sob controle, um custo, de extração mais baixo e etcétera, tá. Então se esses 3 pontos que eu coloquei aqui, eles não caminharem de acordo, assim, já saibam que não tem mais como defender o case, né. E aqui também eu coloco uma questão que é interessante, né. Aqui no nosso research, a gente só tem 3 recomendações: compra, venda, manutenção. A gente não diz se é um case de alto risco ou se é um case de dividendo, ainda que a gente tenha criado uma carteira de dividendos, mas a gente tá. Isso aqui, esse portfólio, ele é decidido via, eh, uma decisão colegiada, em que o analista precisa conhecer e defender o case, né, defender as participações, e pô, tem discussão, tem briga, tem tudo que se tem direito, mas no final do dia, vocês vão perceber que desde o momento que a gente colocou o nome da 3R e agora a Brava, dentro do portfólio, a gente tem uma fatia muito pequena do portfólio, né, tinha ali 3% e a gente reduziu para 2, né. Então assim, é um case de alto risco e alto retorno, e por se tratar de um case, dessa forma, eu acho salutar comentar, assim, que apesar da gente ter a recomendação de compra, não é uma recomendação que a gente, gostaria de ter uma grande participação dentro do seu portfólio, entendeu? Exatamente por causa de todas essas questões, né. É uma empresa que ainda não, enfim, dá a impressão que ainda não colocou os 2 pés em cima dos 2 pés no chão, né, ainda tem muita coisa para acontecer. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, tá. Então essencialmente é tentar dar um pouco de o benefício da dúvida para a nova gestão, ver o que eles têm a falar, ver como eles vão endereçar essas questões que estão acontecendo e que têm batido, na nossa recomendação, no preço dos ativos, e acompanhar, né, senão, vocês já sabem, a gente vai mudar a mão, né. E um dos pontos aqui também é entender que eu estou trabalhando exatamente nesse modelo para vir aqui numa segunda oportunidade e trazer informações mais completas, né, da maneira que a gente gosta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.